Está começando agora mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Muito prazer, eu sou Leonardo Miller e a partir de agora estaremos juntos no Jornal Foco do Brasil, primeira edição. E sempre às 8 da noite temos a segunda edição comandada por Cleiton Basso. Desde já, confira se o sino de notificações está ativado para receber as nossas atualizações e ficar sempre muito bem informado. Além disso, deixe o seu comentário, participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil é um jornal independente e só é possível por conta da sua audiência e apoio. Então curta, compartilhe e se torne membro do nosso canal. Vamos agora às principais manchetes desta edição. O presidente Jair Bolsonaro participou de um evento hoje na parte da manhã. Acompanhe as imagens. A Marcha para Jesus aconteceu na capital paulista, na Avenida Tiradentes, em frente ao Batalhão da Rota, e contou com a presença de milhares de pessoas. Em seu discurso, o presidente enfatizou a liberdade. Acompanhe. É tudo aquilo que fizemos aqui na Terra, bem como aquilo que nós não fizemos. Todos temos uma missão aqui. O que nós queremos é paz, é tranquilidade, é liberdade para todos vocês. Podemos ser diferentes na função que ocupamos no momento. Mas eu agradeço a ele, a minha segunda vida e a missão que está na frente do Executivo Federal. Problemas todos nós temos por aqui. Os materiais são passageiros, como vocês estão notando nos últimos dias. Os espirituais devemos nos preocupar. Sim, só o homem ou a mulher com liberdade pode viver em felicidade. E nós temos uma posição aqui. Somos contra o aborto, somos contra a ideologia de gênero, somos contra a liberação das drogas, somos defensores da família brasileira. Nós somos a maioria do país, a maioria do bem. E nessa guerra do bem contra o mal, o bem vencerá mais uma vez. Eu peço a Deus, todos os dias, quando levanto, dobro os joelhos e rezo ao Pai Nosso, que o nosso povo não experimente as dores do socialismo. Que olhe ao nosso redor aqui na América do Sul. Veja como os povos de seus países estão vivendo. Veja como vivem os nossos irmãos da Venezuela. Como estamos vendo outros países como a Argentina, a Chile e a Colômbia. Nós não queremos isso para o nosso Brasil. O Brasil é uma potência em todos os aspectos, em especial no ser humano que habita aqui. Então a todos vocês nesse dia, mais um dia ao nosso modelo. Hoje é um dia especial. Vamos agradecer por estarmos, por termos nascido nessa pátria maravilhosa chamada Brasil. Muito obrigado a todos vocês. Uma satisfação muito grande retornar ao meu estado de São Paulo. Bom dia a todos. Glória a Deus! Muita coisa para achar aí! Deus é fiel! Deus é fiel! Deus é fiel! Se você gosta aqui, levanta a polícia do outro lado. E levante a mão no povo. Nós temos uma multidão encontrada pela praia dos outros trios. Mas eu tenho hoje a agradecer. E eu queria já O presidente Bolsonaro lidera a corrida eleitoral para a presidência nos estados do Rio Grande do Sul e São Paulo. Segundo o mais recente levantamento da Paraná Pesquisas,
Em ambos os estados, Bolsonaro está à frente de Lula com mais de 4 pontos percentuais no primeiro turno. No Rio Grande do Sul, Bolsonaro tem 39,3% das intenções de voto contra 34,5% de Lula. A pesquisa foi realizada em 64 municípios gaúchos com 1.430 eleitores, ouvidos presencialmente. Já em São Paulo, Bolsonaro tem 39,7%, enquanto Lula tem 36,4%. No estado, o Paraná Pesquisas ouviu 1.820 eleitores em 77 municípios. Vale lembrar que nos dois levantamentos, a margem de erro é de 2,5 percentuais, para mais ou para menos. O publicitário Marcos Valério declarou em sua delação à Polícia Federal que era administrador de um caixa clandestino com 100 milhões de reais, que pertencia ao Partido dos Trabalhadores. As informações foram publicadas neste domingo pelo site da revista Veja. Em 2005, Valério teria sido procurado pela Legenda para entregar 6 milhões de reais ao empresário Ronan Maria Pinto, que chantageava o ex-presidente Lula para contar detalhes sobre a ligação do primeiro comando da capital com a morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, em 2002. Segundo o publicitário, o pagamento não foi realizado por envolver o caso Celso Daniel. No depoimento, Marcos Valério afirmou que Ronan Maria Pinto ameaçava revelar que o PT recebia dinheiro de empresas de ônibus, de operadores de transporte clandestino e de bingos que lavavam dinheiro para o PCC. O dinheiro financiaria campanhas do PT ilegalmente. A nova perícia médica de Adélio Bispo de Oliveira, autor da facada em Jair Bolsonaro em Juiz de Fora em 2018, foi agendada para o dia 25 de julho. A avaliação dos peritos da Justiça Federal deverá determinar sobre a cessação ou permanência da periculosidade do indivíduo. Os trabalhos terão início às 8 horas e poderão se estender até às 18 horas, a critério dos peritos. Os profissionais vão responder quesitos apresentados pelo Ministério Público Federal e pela Defensoria Pública da União, como se o quadro de saúde mental apresentado pelo paciente no exame pericial citado na sentença ainda persiste. O laudo pericial deverá ser juntado em até 30 dias após a conclusão dos trabalhos e a nova perícia em Adélio Bispo deveria ter sido feita até o dia 14 de junho. Mas devido à falta de peritos disponíveis até a data, o procedimento acabou sendo suspenso e até então não havia um dia determinado para que ele fosse realizado. Em laudo de 2019, Adélio foi diagnosticado com um transtorno delirante permanente paranoide, o que não permite a punição criminal e, por isso, ele foi considerado inimputável. O governo do Rio de Janeiro decidiu utilizar o Código de Defesa do Consumidor para obrigar os postos de combustíveis a reduzirem o preço do litro da gasolina e do etanol. A medida passa a valer a partir desta segunda-feira, informou a autarquia do Procon do Rio. As multas baseadas no porte da empresa e da infração podem chegar a 12 milhões de reais. A partir de hoje será iniciada a Operação Lupa na Bomba, anunciada pelo governo do estado, que reduziu o ICMS de 32% para 18%. Com essa medida, o governo do Rio prevê queda de pelo menos R$ 1,19 no litro da gasolina e de 79 centavos no litro de etanol. De acordo com o Procon, o posto que não reduzir o preço dos combustíveis vai ser autuado e pode ser multado baseado no Código de Consumidor. O governo disse esperar que a população ajude a denunciar os postos que não reduziram os preços. O comentarista do jornal A Gazeta do Povo, Alexandre Garcia, disse haver motivos para acreditar que o PIB do Brasil em 2022 pode crescer até mais de 5%. De acordo com o jornalista, há motivos de sobra para acreditar que o país pode crescer o triplo que os Estados Unidos no mesmo período. Garcia afirmou que o 13º salário, a liberação de 50 bilhões de reais pelo Pronamp, o Plano Safra e a redução do ICMS nos combustíveis devem catapultar a economia brasileira no segundo semestre. Por fim, o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais deve fortalecer o consumo das famílias e fazer com que o Brasil tenha um PIB muito mais sólido que outras economias mundiais.
Durante Fórum Econômico que reúne líderes empresariais e autoridades do Brasil e de 22 países do Bloco Árabe, o presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo para celebrar a parceria do Brasil e os países e destacou que foi o primeiro chefe de Estado brasileiro a visitar 2 vezes no mesmo mandato a região do Golfo. O mundo árabe é o 3º maior cliente do mercado brasileiro, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Em 2020, o Brasil e os países da Liga Árabe alcançaram mais de 24 bilhões em novos negócios. O presidente disse que, além do comércio das carnes de frango e bovina, crescem as exportações brasileiras de açúcar, soja e trigo para a região. Por outro lado, 26% dos fertilizantes que abastecem o agronegócio brasileiro vêm do mundo árabe. Veja parte do discurso do presidente no evento. A corrente de comércio entre o Brasil e os países da Liga Árabe alcançou, em 2021, mais de 24 bilhões de dólares, um recorde na série histórica. Esse número deve seguir aumentando. De janeiro a abril, as exportações do Brasil para o mundo árabe saltaram de 4 bilhões de dólares em 2021 para 5,2 bilhões de dólares em 2022. Na minha gestão, o Brasil intensificou suas relações com o mundo árabe. Fui o primeiro presidente brasileiro a visitar 2 vezes no mesmo mandato a região do Golfo. Em minha última viagem, inaugurei uma nova embaixada no Bahrein. Contamos hoje com 18 representações diplomáticas dentre os 22 países que integram a Liga Árabe. Com o fim das restrições da pandemia, a retomada dos encontros de alto nível é outro sinal deste compromisso. Em novembro, recebemos a primeira visita de um chanceler saudita ao Brasil. Estamos trabalhando para receber, ainda este ano, em Brasília, visitas do emir do Catar, do rei do Bahrein, do príncipe herdeiro da Arábia Saudita e do novo presidente dos Emirados Árabes Unidos. Meu secretário de Assuntos Estratégicos, almirante Flávio Rocha, acaba de realizar missão empresarial a 9 países árabes, em esforço de identificação de novas oportunidades para fortalecer nosso fluxo de comércio e investimentos. Uma investigação da Polícia Civil de São Paulo que apontou a participação da facção criminosa PCC no transporte público paulistano. Chegou à identidade dos suspeitos graças a um conjunto de informações fornecido por um delator. Graças a ele, a polícia chegou ao nome do vereador Senival Moura, do PT. O delator também foi responsável por indicar aos agentes todas as pessoas possivelmente envolvidas no homicídio do ex-presidente da empresa, Adalto Soares Jorge, e integrantes de um possível esquema de lavagem de dinheiro que envolve a facção e a empresa de ônibus Transunião, ligada a Senival Moura. O homem, identificado nos documentos pelo codinome Guilherme, afirmou aos policiais que o vereador foi figura central na trama, que levou ao assassinato de Adalto em março de 2020. Documentos obtidos pela Folha de São Paulo mostram que o delator disse que Senival Moura mantém ligação com o PCC desde o final dos anos 90 e que montou um esquema de lavagem de dinheiro para a facção em contrapartida ao apoio recebido quando disputou a sua primeira eleição no início dos anos 2000. Segundo a polícia, o homem, com medo de represálias por parte do PCC, pediu para não ter o nome incluído ao inquérito e para ser identificado apenas como Guilherme. Os agentes dizem que o delator tem informações de bastidores porque atuava dentro da empresa de ônibus. De acordo com os policiais, a investigação sobre a morte de Adalto ganhou novos rumos a partir da denúncia de Guilherme. O ex-ministro e pré-candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, publicou um vídeo provocando seu principal rival, o ex-prefeito Fernando Haddad do PT. No início, Tarcísio comemora o seu crescimento nas pesquisas de intenção de voto. Ele cita o resultado do levantamento do Paraná Pesquisas, realizado de 27 a 30 de junho de 2022, no qual aparece com 22,9% e Haddad com 36,5%. Já num cenário sem o nome de Márcio França, do PSB. No levantamento divulgado em 30 de maio, Tarcísio marcou 17,9%. Na pesquisa anterior, no início do mesmo mês, ele tinha 15,2% das intenções. O levantamento ouviu 1.820 eleitores de 77 municípios do estado de São Paulo, de 27 a 30 de junho. A margem de erro é de 2,3% para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o compartilhamento com o Tribunal Superior Eleitoral de dados da investigação contra o Partido da Causa Operária, organização de extrema esquerda. Essa investigação tramita no chamado inquérito das fake news e, segundo Moraes, não há dúvida de que o partido estimulou ataques ao sistema eleitoral. Moraes acatou ao pedido feito pelo ministro Mauro Campbell, do TSE, que determinou a abertura de um inquérito administrativo para apurar as denúncias do partido. Uma foto publicada pela assessoria do ex-presidente Lula durante a caminhada que fez em Salvador, na Bahia, no último sábado, foi fraudada, segundo um especialista em fotos. À primeira vista, a imagem parece mostrar uma rua lotada, mas algumas pessoas foram duplicadas. O empresário Luciano Hang, dono das lojas Avan, compartilhou um vídeo com um especialista em fotografia que apontou erros técnicos que demonstram que a foto seria fake news. Dias depois, o autor da foto, Ricardo Stuckert, que há anos é fotógrafo oficial de Lula, explicou que fez 9 fotos com um drone para montar uma imagem panorâmica de 180 graus. E como se as pessoas estivessem se mexendo, algumas apareceram duplicadas. Por isso, a fake news surgiu a partir da junção dessas imagens. Veja o vídeo do especialista em fotos explicando por que a imagem era fake news. Vergonha, Lula. Gente, quem não me conhece, eu sou especialista em fotografia, edição de foto, edição em Photoshop, e eu estou analisando esse Twitter do Lula, postado hoje às 10h46 na caminhada em Salvador, dizendo que estava com o povo. Ampliando aqui a imagem, nós vamos analisar que já aparece falhas de cara aqui, ó, que não tem continuidade nesse fio, não tem continuidade nesses postes de fio. Nós podemos analisar que existe pessoa se repetindo aqui e aqui, e o que eu entendi é que essa imagem, na verdade, ela foi contínua. Enquanto ele caminhava, essas pessoas que estão aqui são as mesmas que estão aqui. Eu posso te provar. Essa pessoa do chapéu é a mesma dessa pessoa, que ele tem até um óculosinho aqui. Esse chapéu é o mesmo desse, é a mesma pessoa. Essa mulher é a mesma mulher aqui embaixo. E eles se repetem. Então isso daqui é uma imagem contínua, que são as mesmas pessoas que estão aqui atrás, são as mesmas daqui na frente. Que vergonha. O presidente Jair Bolsonaro afirmou em entrevista ao jornalista norte-americano Tucker Carlson, da Fox News, que a esquerda está desesperada no Brasil. Bolsonaro falou por mais de meia hora ao programa e, entre diversos assuntos, disse que se a oposição voltar ao governo, nunca mais sairá. Assista a uma parte da entrevista compartilhada pelo deputado Eduardo Bolsonaro. The parallels between politics in Brazil and politics in the United States are striking to an American. You are opposed by a coalition of billionaires, college professors, and CNN. Tell us what the opposition wants. What will Brazil look like if your opponent wins, do you think? A minha eleição foi quase milagre. My election itself was almost a miracle. I had nothing going for me to be elected. I was just, say, an isolated member of Congress, known as the lower segment of National Congress in Brazil. I conducted my campaign anchored on a biblical passage, John 3:32. Thou shalt know the truth, and the truth shall set you free. The media never gave me any visibility or space. Much to the contrary. They attacked me all the time throughout the campaign. On September the 6th, 2018, the eve of the election, I suffered an attempted assassination. Far-right candidate Jair Bolsonaro was being carried through a crowd. You can see him there on the shoulders of some supporters when suddenly a man with a knife stabs him in the abdomen. O presidente Jair Bolsonaro editou decreto que prevê que todos os postos de gasolina deverão informar aos consumidores de forma correta, clara, precisa, ostensiva e legível os preços dos combustíveis, antes e depois da lei que impôs o teto de 17% no ICMS. Desta forma, de acordo com o Palácio do Planalto, os consumidores poderão comparar os valores com os preços praticados no momento da compra. O decreto entra em vigor já nesta quinta-feira. Após anunciar sua saída da Rede Globo nesta quarta-feira, o comentarista e ex-jogador do Corinthians, Walter Casagrande, afirmou que não deve se engajar em campanha política, mas reafirmou que é contra o governo Bolsonaro e irá votar no PT. O ex-atacante do Corinthians disse que, apesar de gostar de Ciro Gomes,
acompanhará o partido em que sempre votou. Ele disse ainda que a sua saída da Globo não foi por conta de censura ou posição política e que a sua decisão de não subir em palanques do PT é totalmente pessoal. O deputado federal Carlos Sampaio, do PSDB, afirmou na noite de quarta-feira que acredita na possibilidade concreta do PT participar da eleição deste ano com dinheiro do PCC. Depois da divulgação de trechos da delação premiada do ex-publicitário Marcos Valério na semana passada, o parlamentar propôs a abertura de uma CPI para investigar ligações entre lideranças petistas e a facção criminosa. De acordo com o parlamentar, ele tem recebido inúmeros questionamentos sobre o motivo de instalar uma CPI em ano eleitoral. Em resposta, ele disse que a questão é saber se as pessoas estão sendo eleitas por dinheiro público ou privado, de forma lícita, ou por dinheiro fruto de corrupção ou de recebimento de quadrilhas. O pedido de abertura da CPI foi protocolado na segunda-feira e, segundo Carlos Sampaio, é necessário 171 assinaturas para que avance. No entanto, o deputado disse que o objetivo, no momento, é dar fundamento ao requerimento. A Justiça do Rio fixou em R$10 milhões a quantia que o ex-governador Sérgio Cabral e a ex-primeira-dama Adriana Anselmo terão de pagar a título de reparação dos prejuízos causados aos cofres públicos no período que vai de 19 de agosto de 2018 a 3 de abril de 2014. Os dois foram condenados no ano passado pelo crime de peculato, pelo uso particular de helicópteros do governo do estado para transporte de familiares, funcionários, políticos e amigos. Em primeira instância, a condenação previa devolução superior a R$19 milhões. As defesas de Cabral e Adriana recorreram da decisão e a 8ª Câmara Criminal acolheu parcialmente os pedidos. O empresário Marcos Valério informou ontem à Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados que não irá a uma audiência marcada para a próxima quinta-feira, em que ele seria questionado sobre a suposta relação de integrantes do PT, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a facção criminosa PCC. As informações são do portal UOL. O requerimento para convidar Valério para ser ouvido na comissão foi apresentado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro no início desta semana, depois de a revista Veja publicar uma reportagem com trechos de delação premiada em que o publicitário afirmou à Polícia Federal detalhes sobre o que seria o elo entre petistas e o grupo. Condenado a 37 anos de prisão por ter operado o esquema do mensalão no primeiro mandato de Lula, o empresário afirmou ainda à Polícia Federal que administrou um caixa secreto de R$100 milhões para a sigla. Isolado nacionalmente, o pré-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, ainda tenta articular palanques nos estados para fortalecer a sua candidatura. Em Minas Gerais, o partido de Ciro chegou a procurar um adversário histórico, o deputado federal Aécio Neves, do PSDB, para tentar formalizar uma aliança. As informações são do jornal O Globo. Durante a última campanha presidencial em 2018, Ciro chegou a dizer que Aécio foi a maior decepção que teve em sua vida política, em referência aos áudios em que o deputado pedia dinheiro emprestado ao empresário Joesley Batista. Para seguir adiante com essa possível aliança, Ciro deixaria essas questões no passado. As conversas ainda iniciais envolvem um apoio do PDT ao candidato tucano ao governo de Minas, Marcos Pestana, em troca do apoio a Ciro Gomes. Segundo os envolvidos na operação, há previsão de que Ciro se encontre com Aécio e com o postulante ao Palácio Tiradentes na próxima semana, quando o pré-candidato fará agendas da pré-campanha em Minas. O Facebook anunciou nesta quinta-feira que vai reduzir os conteúdos políticos no Brasil a 3 meses da eleição. Essa é uma resposta da plataforma tanto aos usuários brasileiros quanto às pessoas do mundo todo que desejavam ler e assistir menos sobre o tema. A partir de hoje, o Facebook dará menos ênfase a comentários e compartilhamentos para determinar a distribuição de conteúdo político no Facebook no país. Além disso, a plataforma disse que a medida vai combater postagens que violam suas diretrizes. Inclusive, o Facebook destacou que observou uma redução nas instâncias de discurso de ódio e desinformação.
O ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, o líder mais antigo do país, morreu nesta sexta, horas depois de ser baleado durante um evento de campanha, no qual fazia um discurso para uma eleição parlamentar. A informação foi confirmada pelo hospital em que o político recebia atendimento na cidade de Kashihara, na região de Nara. Ele teria chegado ao hospital já sem sinais vitais. O médico disse que Abe sangrou até a morte por 2 feridas profundas, uma delas no lado direito do pescoço. O ex-primeiro-ministro tinha 67 anos de idade. Um homem abriu fogo contra Abe por trás com uma arma aparentemente caseira enquanto o líder político discursava. O crime é o primeiro assassinato de um ex-primeiro-ministro japonês desde os dias do militarismo pré-guerra da década de 30. O crime choca o país, onde a violência política é rara e as armas são rigidamente controladas. O atual primeiro-ministro japonês Fumio Kishida condenou o tiroteio e chamou de absolutamente imperdoável. Enquanto primeiro-ministro, Abe tentou tirar a economia japonesa da deflação crônica com ousadas políticas de economia, assim como fortalecer as forças armadas e combater o crescente peso da China. Ele se tornou primeiro-ministro em 2006, durando apenas um ano antes de retornar para um segundo mandato em 2012, prometendo reviver uma economia estagnada, afrouxar os limites de uma constituição pacifista pós-Segunda Guerra Mundial e restaurar os valores tradicionais. Ele deixou o cargo em 2020. Muito bem, e assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Novamente, não se esqueça de se inscrever no canal. Seja membro. Não perca hoje à noite a segunda edição do Jornal Foco do Brasil com Cleiton Basso. Até amanhã.